Ok, vamos mergulhar nisso. Tem uma ideia que, sei lá, à primeira vista é bem desconfortável. Qual? A de que a transformação mais profunda que uma pessoa pode viver não é uma escolha que ela faz, sabe? É algo que acontece com ela, foge do controle. Ah, sim. E é exatamente esse o terreno que o teólogo John Piper explora no conceito do novo nascimento. E o que é fascinante, né, é que o material de origem, que é um capítulo do livro Finalmente Vivos, ele não trata isso como uma metáfora poética, assim. Não é só uma figura de linguagem, não. A premissa é um evento real, concreto e, segundo o autor, absolutamente necessário. A base toda vem de uma citação de Jesus em João 3,3, que é: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que, claro, transforma o como na pergunta mais importante de todas. Exatamente. Então, o nosso desafio aqui hoje é desvendar essa ideia. O material é o capítulo 6, chamado Resgatado, Ressuscitado e Chamado. E a gente vai investigar as 3 grandes questões que o autor levanta. Primeiro, o que é esse novo nascimento? Certo. Segundo, por que ele seria necessário? E a parte mais intrigante, como, afinal, isso acontece? É quase uma investigação, né? Um mistério espiritual. Com certeza. E toda boa investigação começa, digamos, pela cena do crime. O autor parte de um diagnóstico bem direto da condição humana que torna tudo isso necessário. E é um ponto de partida que, nossa, não alivia em nada. A razão pela qual a gente precisaria nascer de novo, segundo o texto, é que estamos mortos em nossos delitos e pecados. É uma imagem radical. Muito. Porque se você levar a sério, pessoas mortas não ressuscitam a si mesmas. A iniciativa para essa nova vida não pode de jeito nenhum vir da gente. E essa morte espiritual teria uma consequência direta na nossa percepção das coisas. O autor descreve o que ele chama de natureza caída. Ah, ok. A ideia é que a gente tem uma inclinação tão forte para a nossa própria autonomia, uma espécie de rebelião, sabe? Que nos tornamos incapazes de valorizar Cristo de forma suprema. É como uma cegueira. Uma cegueira que impede de ver a beleza ou o valor no que está sendo apresentado. Então, peraí. Quando ele fala em natureza caída, não é que as pessoas sejam más, como vilões de filme. Não, não é isso. É mais como um software com um bug de fábrica. Um viés padrão que nos inclina a desconfiar e a preferir a nossa própria vontade em vez de confiar em algo maior. Essa analogia é ótima. É um sistema operacional com uma falha fundamental que afeta todas as outras funções. Entendi. E por causa dessa falha, a gente não consegue gerar a solução a partir de dentro do sistema. A solução tem que vir de fora. É por isso que o texto conecta o novo nascimento à fé de um jeito muito particular. Certo, ele usa uma analogia para isso, a do fogo e do calor, né? Como funciona? Ele argumenta que o novo nascimento é o fogo e a fé é o calor. Ok. Não dá para ter fogo sem calor. Eles acontecem ao mesmo tempo. Não existe um intervalo em que o fogo está aceso, mas o ambiente ainda está frio. No instante em que Deus acende o fogo da nova vida, o calor da fé é gerado. É uma consequência imediata e inseparável. Ah, que interessante. Então a fé não é o fósforo que acende o fogo. Não. Ela é a prova de que o fogo já está queimando. Entendi. A fé não é a causa do novo nascimento, mas a primeira evidência dele. Mas isso me leva a uma questão que parece um paradoxo. Qual? Se a gente não inicia o processo, se estamos mortos e a fé é só uma consequência, qual é exatamente a nossa parte nisso tudo? Isso não transforma a gente em robôs, em marionetes nesse processo? Essa é a objeção lógica, né? E o texto enfrenta isso diretamente. O autor faz uma distinção importante entre a ausência de iniciativa e a ausência de participação. Ok, iniciativa e participação. Isso. E para ilustrar, ele usa um dos exemplos mais fortes da Bíblia, a ressurreição de Lázaro. Ok, vamos para essa cena. Lázaro está no túmulo, morto há 4 dias. Ele não tem como iniciar a própria ressurreição. Impossível. A iniciativa é 100% de Jesus que grita: Lázaro, vem para fora. A vida é criada, é concedida por esse comando. Mas, e aí vem a nossa parte, né? Exatamente. O versículo seguinte diz: saiu aquele que estivera morto. Jesus cria a vida,
Mas quem se levanta e sai andando é Lázaro. Ele participa. A ressurreição é causada por Cristo, mas é expressa por Lázaro. Trazendo essa lógica para cá, o autor diria que no instante que Deus nos dá nova vida, nós ativamente vivemos. No momento em que o Espírito Santo produz a fé, nós ativamente cremos. Nossa participação é a resposta. É a resposta inevitável e imediata. Não somos marionetes passivas, somos pessoas que foram despertadas e agora respondem à vida que receberam. Certo, a ação de Lázaro de sair do túmulo não o ressuscitou, mas provou que ele estava ressuscitado. Nossa fé não nos salva, mas prova que fomos salvos. A distinção é sutil, mas é fundamental. Totalmente. Então, com essa dinâmica em mente, vamos para a parte de Deus na equação. Como ele opera essa transformação? O autor nos dá 3 pistas principais, com base no texto de 1 Pedro. Sim, ele identifica 3 grandes atos divinos. Atos que aconteceram na história e que juntos tornam um novo nascimento possível para a gente hoje. E a ordem importa, tá? Qual é a ordem? Primeiro, o resgate. Segundo, a ressurreição. E terceiro, o chamado. Vamos analisar o primeiro, o resgate. O que significa isso? O texto de 1 Pedro diz que fomos resgatados não com coisas corruptíveis como prata ou ouro, Certo. mas com o precioso sangue de Cristo. A lógica aqui é de um resgate de reféns. Sabe, se estamos mortos em nossos pecados, estamos cativos, escravizados por um modo de vida que nos levaria à destruição. Faz sentido. Para que a nova vida seja possível, um preço de resgate precisa ser pago para nos libertar dessa condição. Esse pagamento, que é o fundamento de tudo, foi a morte de Cristo. Ok, então o resgate é a base legal, o alicerce. Qual é a segunda pista? A ressurreição. A fonte da vida. O mesmo texto afirma que Deus nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Certo. A ideia é que no novo nascimento somos, unidos a Cristo. Se ele tivesse permanecido morto, não haveria vida para compartilhar. A vida que a gente recebe não é uma força vital abstrata, é a vida do próprio Cristo ressuscitado. Para receber a vida dele, ele precisa primeiro estar vivo. Entendi a lógica, mas é uma ideia bem difícil de digerir. A vida que se recebe não é uma versão melhorada da nossa vida, mas a própria vida dele. Exato. Isso tem implicações enormes sobre identidade. Enfim. E o terceiro ato? O chamado. Esse é o meio de aplicação. Como essa realidade histórica, o resgate e a ressurreição, se torna pessoal? O texto diz que fomos regenerados mediante a palavra de Deus. Deus nos chama da morte para a vida através da mensagem do Evangelho. Ok, então a gente tem a base legal, que é o resgate, Isso. a fonte da vida, que é a ressurreição, E o instrumento que torna isso real para um indivíduo, que é o chamado pela palavra. E é aqui que o autor faz uma conexão que ele considera a chave de tudo. Ele amarra esses 3 atos com um fio condutor, uma palavra que se repete: imperecibilidade. Ah, sim. Essa é uma observação central no argumento dele. Uau, essa ideia de imperecibilidade parece mudar tudo. Muda. Ele mostra como essa ideia aparece em cada um dos 3 atos. Vamos conectar os pontos. O resgate não foi com prata ou ouro, coisas que enferrujam, perdem valor. Ou seja, corruptíveis. Exato. Foi com o sangue de Cristo algo de valor eterno, incorruptível. A ressurreição, por sua vez, nos dá acesso a uma herança incorruptível, que não estraga, não murcha, não desaparece. Certo. E a semente que nos faz nascer de novo, a palavra de Deus, também é descrita como incorruptível, algo que vive e é permanente. É isso. É uma corrente de imperecibilidade. O preço é imperecível, a herança é imperecível e a semente é imperecível. Ok, mas vamos parar aqui um segundo. Imperecível é uma palavra forte, teológica. Na prática, o que isso significa para alguém que está, enfrentando uma perda, uma doença, uma crise profunda? Boa pergunta. Como essa ideia se traduz em resiliência no dia a dia? Essa pergunta vai ao coração do argumento. O autor sugere que essa carta de Pedro foi escrita para pessoas que estavam sofrendo perseguição. A mensagem implícita é: o mundo pode tirar sua propriedade, sua reputação, até mesmo sua vida física.
tudo que é perecível, tudo que se pode tocar e destruir. Isso. Mas essa nova identidade, essa nova vida que vocês receberam, está ancorada em realidades incorruptíveis. Ninguém pode tocá-la. Ela não pode ser destruída pelo caos, pela perda ou pela morte. É uma fonte de segurança. Uma fonte de segurança e esperança que transcende as circunstâncias. A nova natureza que vem à existência no novo nascimento não pode morrer. É uma afirmação muito poderosa. Mas isso nos leva a outra pergunta inevitável, que o próprio texto aborda. Se o meio para o novo nascimento é a palavra de Deus, o Evangelho, e essa palavra é pregada para todo mundo, por que nem todos nascem de novo? O que faz a diferença? É aí que o autor introduz uma distinção teológica crucial. A diferença entre o chamado geral e o chamado interno e eficaz. Chamado geral e chamado eficaz. Exato. O chamado geral é externo. É a pregação do Evangelho, a mensagem que chega aos ouvidos de todos indiscriminadamente. Mas só porque a mensagem chega, não quer dizer que ela é aceita. O texto até cita um trecho de 1 Coríntios que diz que, para muitos, Cristo crucificado soa como escândalo ou loucura. Precisamente. É aí que entra o chamado eficaz. Este não é apenas externo, ele é interno. É descrito como uma voz soberana, criadora e irresistível de Deus. A analogia volta para Lázaro. Volta para Lázaro. A voz de Jesus não foi uma sugestão que Lázaro pôde considerar. Foi um comando que criou a própria vida que ele ordenava. Da mesma forma, esse chamado interno abre os olhos do coração que estavam cegos pela tal natureza caída que a gente mencionou no início. Então é como a diferença entre um anúncio genérico no rádio que todo mundo ouve no carro, mas a maioria ignora. Isso seria o chamado geral. E um telefonema pessoal de alguém que se admira muito, convidando para algo específico e convencendo na hora. Um é um broadcast para as massas, o outro é uma conexão direta que muda tudo. Essa analogia é perfeita. O chamado eficaz não apenas convida, ele cria a capacidade de responder positivamente ao convite. Ele muda a própria percepção da realidade. Como assim? A mesma mensagem que antes soava como loucura, de repente passa a ser vista como poder de Deus e sabedoria de Deus, como diz o texto de 1 Coríntios. O que era um obstáculo se transforma no maior tesouro. Ok, isso é muita coisa. Vamos tentar montar o quebra-cabeça. A estrutura que o autor apresenta é: a base de tudo é um resgate histórico pago com um preço incorruptível. Certo? Esse resgate nos conecta a Cristo, que ressuscitou, e é a fonte de uma vida igualmente incorruptível. E essa realidade se torna pessoal para a gente através de um chamado divino, interno e eficaz, que usa a mensagem do Evangelho para transformar radicalmente nossa percepção. É isso, é uma síntese excelente. E o autor amarra tudo isso a uma das promessas mais famosas e talvez mais mal compreendidas da Bíblia, Romanos 8:28. Ah, claro. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ah, agora a palavra chamados nessa frase ganha um peso completamente diferente. Um peso imenso. Se o chamado aqui não é só um convite geral que a gente pode aceitar ou rejeitar, mas um ato criador e soberano de Deus que nos trouxe da morte para a vida. Então a promessa fica inabalável. Da nossa força de vontade para continuar acreditando, mas da força daquele chamado original que nos deu vida quando a gente não tinha nenhuma. A promessa é tão segura quanto o chamado que a origina. Exatamente. Entender a natureza desse chamado, segundo o autor, ancora essa promessa em algo muito mais sólido do que nossas emoções ou nossa fidelidade, que flutua, né? A segurança está na ação de Deus, não na nossa. Em resumo, então, a análise deste capítulo nos leva a ver o novo nascimento não como uma decisão humana autônoma, uma resolução de ano novo espiritual. Boa. Mas como uma obra divina profunda com raízes em eventos históricos e selada por uma promessa incorruptível. É uma perspectiva que remove o ser humano do centro do palco e coloca a ação de Deus como a protagonista. De forma interessante, o texto termina com um apelo para que as pessoas ouçam o Evangelho e creiam.
Isso nos deixa com uma reflexão final, sabe? Qual? Se a grande diferença entre o chamado geral e o eficaz está na percepção, essa mudança de ver Cristo de loucura para a sabedoria de Deus, o que na experiência humana de fato constitui essa virada? É uma boa pergunta. O que acontece naquele instante em que algo que parecia um escândalo se transforma de repente no bem mais precioso que alguém pode ter? Essa transformação da percepção, ela continua sendo o coração do mistério.